Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Esta é a aula de número 11 da matéria da disciplina Escatologia do Corpo Teológico do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Muito bem, esta aula é a parte final da matéria, da disciplina. Então a temática é muito interessante porque a temática de hoje, fechando, portanto, este cronograma das aulas, é a evolução na compreensão do tema do final do mundo relacionado, por exemplo, à parousia de Jesus ou seu segundo advento. Bem, então, há uma evolução no tema, nesse tema da parousia, do final do mundo, muito interessante por parte de alguns teólogos do século XX que ainda vivem hoje. Segundo o excelente trabalho de Franz Josef Nock, houve uma evolução na compreensão deste assunto tão importante da escatologia. Pelo interesse, naturalmente, de alguns crentes, teólogos piedosos, como, por exemplo, Pierre Teilhard de Chardin, Rudolf Bultmann, Jürgen Moltmann, Johann Baptist Metz, Clodovis Boff, Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez e Karl Rahner. Então você tem aqui alguns teólogos que são alemães ou descendentes de alemães e outros também, quer dizer, da América Latina, que apresentarei para vocês nesta sequência, incluindo também alguns brasileiros. Na aula de hoje, então, como já falei e ratificando, refletiremos sobre o progresso teológico na compreensão do tema do final do mundo, ligado à parousia de Jesus. Então vamos ao primeiro pensamento, ao primeiro teólogo, que é o francês Pierre Teilhard de Chardin. Ele viveu entre os anos de 1881 a 1995, portanto viveu assim na França, um homem, um cristão muito dedicado, muito respeitado pelo lado católico romano e até pelo lado protestante. Pierre Teilhard de Chardin, ele perguntava sobre o que o cristão deveria fazer: desprezar o mundo e emigrar dele, ou permanecer no mundo a fim de dominá-lo e aperfeiçoá-lo. Ele encontrou uma solução para esse dilema numa audaciosa ligação de sua cosmovisão, a sua visão de mundo conquistada na pesquisa da natureza com sua esperança baseada na fé, na revelação bíblica. Enfim, o Pierre Teilhard de Chardin, além de ser teólogo, Pierre Teilhard de Chardin também era cientista, era um cientista. Então, a tese de Pierre Teilhard de Chardin é a seguinte: a cosmovisão está determinada inteiramente pela ideia da evolução. Como ele trabalhou esse pensamento dentro da teologia, relacionando com a própria ciência, teologia e ciência. Ele diz o seguinte: o cosmo evolui da geogênese
que é o surgimento da Terra, geogênese, o surgimento da Terra, através da biogênese. A biogênese é o surgimento da vida. E também da noogênese, que é o surgimento do espírito. Ele, quando fala de nous, ele está falando de conhecimento, não é? Nous. Então, o cosmo, o mundo, evolui da geogênese, que é o surgimento da Terra, através da biogênese, que é o surgimento da vida, e da noogênese, que é o surgimento do espírito. E nisso ocorre a ascensão do ser humano. Quando ele fala de noogênese, ele está falando do conhecimento. Há uma tendência, segundo ele, para a unificação. O desenvolvimento anteriormente divergente converge em direção a um ponto-alvo. Ele chama de... Esse ponto-alvo é o ponto ômega. O ponto ômega, que é a perfeição e a coroação de toda a evolução. E sabem de uma coisa? Esse ponto ômega, ele relacionou o ponto ômega, que é a coroação de toda a evolução, que é o Cristo humanado. O Cristo humanado, Cristo homem. E de toda a evolução é, assim, a coroa, o Cristo humanado, e que consumará o mundo por meio da sua parousia, do seu segundo advento. Então, por ocasião da parousia, Teilhard de Chardin afirma que com isto haverá a plenitude da história. A plenitude da história. Então, é uma tese muito diferente das teses ou dos pensamentos tradicionais que nós tivemos em teologia, que nós tivemos assim nos seminários, nas faculdades teológicas, também no modo de pensar das comunidades eclesiais. Então, é uma forma de pensar, não de uma escatologia consequente, mas sim de uma escatologia que promete um desenvolvimento, chegando, portanto, a uma plenitude da história. Esta é a tese de Pierre Teilhard de Chardin. Aqui eu estou disponibilizando para vocês os slides, e aqui tem a perspectiva de Teilhard de Chardin, um gráfico aqui muito interessante, que desse surgimento da Terra, da geogênese, também o surgimento da vida, que é a biogênese, e da noogênese, que é o conhecimento, vai chegar ao ponto ômega do desenvolvimento. E este ponto ômega é o Cristo humanado. Então tem aqui todo um desenho, um gráfico, portanto, preparado para que se possa entender melhor o pensamento de Teilhard de Chardin. Bem, no próximo vídeo, eu vou continuar com você apresentando outros pensamentos aqui. E é importante termos o conhecimento de pessoas, de teólogos que pensaram também diferente, ou diferentes daqueles que pensaram também no passado. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.